Olá! A aula de hoje será sobre função do segundo grau ou função quadrática. A função do segundo grau, também chamada de função quadrática, traz o expoente 2 em sua incógnita, sendo escrita por meio da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Para que essa função seja válida, é necessário que A, B e C pertençam ao conjunto dos números reais e A deve ser diferente de zero. Se A fosse igual a zero, o termo ax ao quadrado seria igual a zero e a equação seria do primeiro grau. C é o termo independente, pois não temos a variável x perto dele. Vejamos alguns exemplos de funções quadráticas. A função f de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Nesse caso, A vai ser igual a 3, né? B menos 4 e C igual a 1, que é o termo independente. Nesse outro caso, f de x é igual a x ao quadrado menos 1. Então, o A vai ser igual a quanto? 1. B, o B não tem, né? Então, é 0. E o C, que é o termo independente, é igual a menos 1. Raízes da função do segundo grau. Uma equação, né, do segundo grau possui no máximo duas raízes. Então, as raízes da função de segundo grau, com A diferente de zero, são todos os valores de x que fazem com que f de x seja igual a zero. Ou seja, as raízes da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c são as soluções da equação de segundo grau ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, as quais são dadas pela chamada fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula é essa: x é igual a menos b mais ou menos raiz de B2 menos 4AC, dividido por 2A. Certo? Então, nesse caso, aí, como nós temos na fórmula esse sinal mais ou menos, então, uma das raízes utilizará o sinal positivo, certo? E a outra negativo, certo? Então, minha gente, a quantidade de raízes reais de uma função de segundo grau depende do valor obtido para o radicando delta igual a B2 menos 4AC. Certo? Esse delta é chamado de discriminante. Sendo assim, podemos dizer que quando delta ou quando o discriminante é positivo, certo? Ou seja, quando delta for maior que zero, há duas raízes reais e distintas. Quando o discriminante é zero, há só uma raiz real. Para ser mais preciso, há duas raízes iguais, certo? E essa raiz, ela tangencia o eixo x, ou seja, toca em apenas um ponto. Quando delta é negativo, ou seja, quando delta é menor que zero, não há raiz real.
Então, aqui são relação entre os coeficientes e as raízes. A equação do segundo grau possui duas importantes relações entre as raízes x1 e x2 e os coeficientes que a gente já viu agora, a, b e c. Essas relações são conhecidas como o quê? Soma e produto. Então, soma. Soma é quando eu vou somar as duas raízes da minha equação de segundo grau. x1 mais x2. Quem é x1? x1 é menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Mais a segunda raiz, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, temos isso aqui. Menos com menos. Então, menos b com menos b, mais raiz de delta e menos raiz de delta. Tudo isso dividido por 2a. Né? Então, aí eu vou ter o quê? Eu corto esse termo com esse, então me restou menos 2b dividido por 2a. Certo? Que é igual a quanto? Menos b sobre a. Produto. Produto é quando eu tenho uma raiz vezes a outra. Então, menos b mais raiz de delta dividido por 2a vezes menos b menos, tá vendo? Menos raiz de delta sobre 2a vai ser igual a aqui. Então, multiplico esse vezes esse. Então, menos b ao quadrado. Esse, né? Esse vezes esse já fizemos. Então, menos b vezes menos raiz de delta me deu b raiz de delta. Menos raiz de delta, desculpe, vezes menos b raiz de delta. E raiz de delta, né, vezes menos raiz de delta, que me restou o quê? Somente menos delta. Isso tudo dividido por 4a ao quadrado. Então, eu posso cortar este termo com este. Então, me restou b2, b ao quadrado, menos delta, né? Dividido por 4a ao quadrado. Mas quem é delta? B2 menos delta. Quem é delta? É b2 menos 4ac, dividido por 4a ao quadrado. Então, b ao quadrado menos b ao quadrado eu posso eliminar, né? Aí ficou 4ac dividido por 4a ao quadrado, né? Então, aqui eu posso cortar. Então, ficou o quê? C sobre A. Então, C dividido por A. Então, essa é a relação entre os coeficientes e as raízes. Gráfico, minha gente. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente zero, é uma curva chamada parábola. Ao construir o gráfico, notamos que, se A é maior que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Se A for menor que zero, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Aqui um exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho f de x, a função f de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, nesse caso, o A é menos 1, né? Então, é menor que A é menor que zero, que é menos A é igual a menos 1. Então, a concavidade é voltada para baixo. Então, quando eu pego esse termo aqui, todos esses termos aqui do lado direito e igualo f de x igual a zero, então eu acho o quê?
as duas raízes, né? Então, deu duas raízes. As raízes que eu achei foram, 3 e menos 1, certo? Então, essas são as duas raízes. Nesse caso aqui, quando eu digo que x é igual a zero, certo? Então, o y vai ser igual a quanto? 3. Por isso que o y, quando x for zero, o y vai ser 3, ou seja, ele corta no eixo y, aqui. Nesse caso aqui, minha gente, esse tracejado aqui é o eixo de simetria, que é o vértice da parábola, ou seja, é o ponto máximo. Aqui é o ponto máximo, porque qualquer valor aqui, ó, ele vai diminuindo o y. Tá, aqui é o ponto máximo. Então, como é que eu acho esse vértice da parábola? São as coordenadas do vértice da parábola, ou seja, xv, nesse caso aqui é um xv e aqui é um yv. Então, o xv, para eu achar esse valor aqui igual a 1, vai ser, eu utilizo aquela fórmula que xv vai ser igual a menos b dividido por 2a, e para achar o y do vértice, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que yv é igual a menos delta dividido por 4a. Mas a gente vai ver isso nos próximos slides. Então, isso aqui, minha gente, é o que? É o eixo de simetria, ok? É o eixo de simetria, isso. Aí é só um esboço para vocês observarem que quando A é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Nesse caso aí, a concavidade está voltada para cima. Por quê? Porque o A é igual a 1, aqui, ó. Ou seja, o A é maior que zero. Então, observe que as raízes, certo? Aqui, ó, de x2 menos 4, x2 menos 4x mais 3. Quando eu igualo isso a zero, eu obtive duas raízes. Uma igual a 1 e a outra igual a 3, né? Então, y é zero, porque eu igualei a zero. Então, tem um ponto que é 1 e 0, outro ponto que é 3 e 0. Então, o eixo de simetria é esse. Então, esse aqui é o vértice da parábola, ou seja, é o ponto mínimo. Porque à medida que eu vou avançando, ó, crescendo aqui, o meu y ele vai o quê? Aumentando. Por isso que esse é o ponto mínimo. Então, quando eu digo, eu afirmo que x é igual a 0 e 0, então o meu y, ou seja, f de 0, que é igual a y, vai ser igual a quanto? 3. Então, ele corta no eixo y em 3. Por quê? Porque o x é igual a 0. Então, esse é o comportamento desse gráfico aqui. Esse gráfico, né? Esse comportamento. Então, temos o eixo de simetria aí. Então, aí, nesse caso, a parábola é voltada para cima. Agora, a gente vai ver com detalhes. Coordenadas do vértice da parábola. Que eu disse xv e yv. Quando A for maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima e um ponto de mínimo, que foi o que a gente acabou de ver. Quando o A for menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo e eu tenho um ponto de máximo. Os valores das coordenadas do vértice, né, no caso xv e yv. Então, isso foi o que a gente acabou de ver, né? Então, como é que a gente calcula as coordenadas do vértice da parábola? xv vai ser igual a menos b dividido por 2a e yv vai ser igual a menos delta dividido por 4a. Esse delta aí é o radicando delta ou discriminante, como a gente acabou de ver. Viu, né, anteriormente, que delta é B2 menos 4AC.
Continuando, coordenadas do vértice da parábola. Aqui, para exemplificar melhor, para vocês, aqui eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque o A é maior que zero. Então, aqui eu tenho as coordenadas do meu vértice, né? Aqui, ó. Então, aqui, esse ponto desse vértice é o quê? Para eu achar esse ponto, então eu vou dizer que xv vai ser menos b dividido por 2a e meu yv vai ser menos delta sobre 4a. Aí eu vim e achei esse ponto, né? Nesse caso aqui, quando A for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo e meu xv é a mesma fórmula e meu yv. Então, aqui eu tenho esse ponto, né? Ó, aqui é meu ponto. Então, aqui são as minhas coordenadas do vértice da parábola. Isso aqui é bastante importante para a gente ver agora em questão de imagem. A imagem está localizada no eixo Y, né, minha gente? Então, para calcularmos a imagem de qualquer função, temos que analisar somente duas coisas. A concavidade da parábola, que é o sinal do coeficiente A, e o valor do y do vértice. Ó, se o coeficiente A for positivo, ou seja, A maior que zero, a concavidade é para cima. Então, a imagem começa onde? Em YV, né? E vai até onde, minha gente? Né? Até o infinito? Então, a imagem nesse caso vai ser, quando A for maior que zero, a imagem da função vai ser y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos delta dividido por 4a, que é igual a que você também pode fazer como colchete, né? Menos delta dividido por 4a até mais infinito. Se o coeficiente A for negativo, ou seja, A menor que zero, a concavidade é para baixo. Então, a imagem começa em menos infinito e vai até o quê? Até o YV. Ou seja, então, nesse caso aqui, a imagem vai de menos infinito até YV. Então, esse é o comportamento, ó. Quando A for menor que zero, a imagem da função vai ser y pertence aos reais, tal que y vai ser menor igual a menos delta dividido por 4a. Ou você representa dessa forma ou desta, tanto faz. Certo? Pronto. Ponto máximo e ponto mínimo de uma função de segundo grau. O ponto de máximo e o ponto de mínimo de uma função de segundo grau são definidos pela concavidade da parábola, se está voltada para baixo ou para cima. Ponto aqui, para melhor representar para vocês e não deixar dúvida. Ponto máximo e ponto mínimo de uma função de segundo grau. Quando a concavidade novamente voltada para cima, é porque o A é maior que zero. Então, aqui é um ponto mínimo. Quando a concavidade é voltada para baixo, é porque o A é menor que zero. Então, aqui é o ponto de máximo. Porque à medida que a parábola ela vai aumentando, no eixo Y ela vai o quê? Diminuindo. Né? Então, para determinar o ponto máximo e o ponto mínimo de uma função de segundo grau, basta calcular o quê? O vértice, minha gente, da parábola, utilizando essas expressões que a gente acabou de ver. XV, que é o vértice, né, da parábola, é que XV vai ser igual a menos B dividido por 2A e YV, que é do vértice, vai ser igual a menos delta dividido por 4A. Estudar o sinal de uma função é determinar para quais valores reais de x a função é positiva, negativa ou nula.
A melhor maneira de analisar o sinal de uma função é através de um gráfico. Isso aqui vai ser importante quando a gente for estudar as inequações. Então, quando o coeficiente de A for positivo, ou seja, quando A for maior que zero, ou seja, quando a concavidade for voltada para cima, que é a que a gente tem aqui. Olha, A maior que zero, certo? Quando o discriminante for maior que zero, a gente acabou de ver que quando o discriminante for maior que zero, a equação possui o quê? Duas raízes reais e distintas, né? Ou seja, ele corta o eixo x em dois pontos distintos. Olha aqui, aqui e aqui. Então, nesse caso aqui, f de x vai ser maior que zero, tanto aqui quanto aqui. E aqui vai ser menor que zero. Então, o sinal da função, nesse caso aqui, vai ser mais aqui, positivo, mais e menos. Vamos para esse caso aqui, quando o discriminante for menor que zero. Quando ele é menor que zero, ele não corta em nenhum lugar o eixo do x, né? Então, f de x vai ser o quê? Maior que zero. Então, o sinal vai ser todo positivo. Quando delta é igual a zero, quer dizer o quê? Que ele tangencia, não é? Ou seja, ele toca em apenas um ponto, o eixo de x. Olha aqui. Então, x1 é igual a x2. Então, aqui é f de x maior que zero. Aqui também é f de x maior que zero. Então, é positivo e positivo o sinal da função. Agora, quando A for menor que zero, né? Quando A for menor que zero, então, quando eu tenho o caso do discriminante maior que zero, ou seja, eu tenho duas raízes, né? Reais e distintas. Reais. Então, eu tenho uma aqui e outra aqui. Então, quer dizer o quê? Que aqui será f de x maior que zero e aqui f de x menor que zero. Então, aqui vai ser o quê? Negativo, aqui negativo e no meio positivo. Quando o discriminante é igual a zero, tangencia em um ponto, somente em um único ponto no eixo x, né? Aqui, x' vai ser igual a x duas linhas. Então, nesse caso, f de x é menor que zero aqui, né? Aqui e aqui. Por isso que é negativo, negativo. Nesse caso aqui, certo? Quando o delta ele é menor que zero, ele não cruza em nenhum local, né? Ele não bate nenhum local no eixo x. Então, nesse caso, tudo vai ser o quê? Aqui f de x é menor que zero, ou seja, o sinal da função é negativo. Pronto, minha gente, então finalizamos por aqui e no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos ver as inequações, nas equações do segundo grau. Até logo!